Boa tarde a todos, boa tarde a Luciana Martins. Nós hoje estamos com um dia muito cheio no Chesf Day com vários programas. Vocês viram, se não viram, vão ver ainda, porque merece ser visto, Atraso Zero. Vocês viram o BI de Gestão Integrada de Empreendimentos, vocês viram Gente 5.0, vocês viram o Protector, que faz a gestão das invasões que nós temos nas nossas estruturas imensas patrimoniais, que precisam ser cuidadas. Vocês viram gestão patrimonial. Vocês viram N programas na área de gestão, o estoque eficiente. Vejam, vocês viram mais do que um conceito de gestão eficiente. Vocês viram hoje no Chesf Day uma série de programas de inovação com eficiência, na busca persistente de resultado. Mas o que vocês não viram, além de vocês verem na tela todos esses programas que vão estar disponíveis no YouTube, assistam, vocês não viram algo bastante interessante que perpassa tudo isso. Liderança. Vocês viram as lideranças apresentando lá. Vocês viram talentos como Renata Gomes, Gustavo Vieira, Paulo Simões, Neidson Aquino, Sócrates, Pedro Selva e tantos outros dessa equipe da gestão apresentando programas fantásticos. E há sempre a liderança que motiva, que vai olhar o detalhe, que vai estimular, transformar tudo isso numa gestão eficiente, holística, com começo, meio e fim. E aí é nisso que a gente tem que pensar, que gestão eficiente é também liderança eficiente. Por isso, eu tenho um prazer muito grande de estar fechando esse ciclo a partir de todo esse desenvolvimento com a Luciana Martins, que é a coordenadora de gestão e que detalha essa constante busca de resultado e eficiência. Desde o detalhe, as grandes questões do planejamento, as correções de rumo, a reestruturação de planos de ação. Então, Luciana, vamos conversar juntos hoje sobre gestão eficiente, que está sendo feito aqui. Você com a palavra. Grande prazer estar aqui com você. Obrigada, doutor Adriano. O prazer é todo meu. Estou muito feliz em poder estar fechando aqui na Sala Boa Esperança essa programação de hoje do Chesf Day, que novamente, na sua terceira edição, foi um sucesso, né? Está sendo um sucesso. Você já citou aí todos os projetos e programas que foram apresentados por toda a companhia nessa edição. E para mim é muito gratificante estar aqui conversando com você e principalmente conversando sobre algo que a gente gosta de fazer, né? Que é fazer gestão. E aí eu queria até dizer também que eu aprendi, né, a fazer gestão com você, com a sua liderança. E dizer que esse lema, esforço não é resultado, é um lema que a gente tem trabalhado e praticado aqui na diretoria de gestão da Chesf diariamente. E aí a gente vai mostrar aqui para vocês, apresentar alguns slides de maneira bem tranquila. A gente vai ter uma conversa aqui que vai fluir muito bem sobre esforço não ser resultado, né? O que é uma gestão eficiente nesse sentido. Então, rapidamente, a gente já foi apresentado pela equipe do cerimonial. Deixa eu só passar aqui o slide. O próprio conceito, enquanto você passa, do esforço Isso. Não é resultado, vem disso, pessoal. O esforço, ele é sempre fundamental. Mas o esforço sem resultado não gera energia, gera calor. O esforço, ele deve ser um esforço voltado para uma determinada resultado, um determinado bem da vida que se busca, e que se você não alcança, o esforço, por mais que você tenha desprendido, se perdeu. Ou porque houve erro de planejamento, ou porque houve erro de empenho, ou porque não estavam as pessoas certas, alocadas nos lugares certos. Enfim, no final das contas, o esforço, por maior que seja, se ele não alcança ou ultrapassa o resultado, é porque você não conseguiu se adequar bem em todos os componentes que fazem de um planejamento ser bem sucedido, não é, Luciana?
Isso, doutor Adriano. Vamos colocar de volta o pessoal aí na tela a nossa apresentação. A gente está conversando aqui, eu e o diretor Adriano, desde 2019 que a gente está aqui nessa missão, né, mais ou menos em março de 2019, que a gente assumiu a missão de o diretor dirigir e eu de coordenar a diretoria de gestão corporativa, tá? Então, só para vocês saberem que a gente atua ambos nessa missão. O que é a diretoria de gestão corporativa aqui da Chest, né? Quem somos? É uma diretoria que é responsável por executar uma série de atividades, né? Atividades meio da companhia. A gente atende os nossos clientes internos, principalmente na execução de atividades de gestão de pessoas, de suprimentos, infraestrutura, TI, né? Que a gente já viu aqui vários painéis sobre TI hoje também vimos painéis agora há pouco sobre o atraso zero do suprimento, Renata falou sobre o 5.0 na gestão de pessoas, o pessoal da área de processos também já apresentou painéis aqui. Então, a gente atua em toda essa frente de processos e ainda a gente lidera aí o Centro de Serviços Compartilhados aqui do Nordeste, do Grupo Eletrobras, que teve sua inauguração formalizada ontem, inclusive com a presença do presidente da Eletrobras, o doutor Rodrigo Limpe, e também do doutor Clóvis Torres de Furnas, que nos honrou com a sua presença aqui ontem. Então, em linhas gerais, né, nós somos a Diretoria de Gestão Corporativa da Chest e vamos começar aqui o nosso bate-papo, né? Esse lema, esforço não é resultado, é uma máxima, uma frase que o doutor Adriano tem trabalhado muito junto com a liderança de primeiro nível aqui da Diretoria de Gestão. Ele já deu uma introdução aí sobre o assunto, mas é uma busca constante aqui nossa, e a gente tem tido aqui a oportunidade de não só aprender muito com o diretor Adriano, no sentido do que é realmente a busca pelo resultado, né? Da gente não se conformar e não trabalhar com esse conformismo de aceitar que não alcançar os 100% do que a gente foi buscado a fazer, né? Do que a gente planejou a atender, a gente não deve se conformar com isso. E aliado a essa máxima de doutor Adriano de que esforço não é resultado, eu tenho também uma prática muito, muito forte e muito intensa aqui na condução do gabinete de cobrar aqui do pessoal a questão do atendimento dos prazos. Então, a gente observa que quando a gente percebe, entende que esforço não é resultado e que a gente precisa delimitar prazos para atender as atividades, eu costumo dizer aqui para todos que sem prazo a demanda sequer existe, né? A gente não consegue buscar um resultado quando a gente não consegue identificar um prazo para atender uma demanda. Então, com essas duas, digamos assim, esses dois conceitos de gestão, né, que a gente tem atuado aqui na Diretoria de Gestão Corporativa e tem colocado as nossas atividades num outro patamar de excelência ao longo desses 2 anos e 4 meses que a gente vem dirigindo aqui a Diretoria de Gestão Corporativa. Ô, Luciano, observando isso, dentro do que você sim, fala, né, que a questão do prazo, quando você estrutura algo sem um prazo, você não tem como nem dimensionar o seu esforço a ser desprendido, nem você dimensionar o quanto você vai precisar de pessoas, precisar de recursos, enfim, sem prazo. O prazo é um elemento fundamental, né? Talvez para você deles. dimensionar o todo, né? Isso. E aí é um exercício, viu, doutor Adriano, que a gente tem feito aqui, de realmente, eu tenho trabalhado muito com todo mundo para que a gente só traga demandas e soluções com prazos associados, né? Então, a gente tem sido muito crítico e muito rigoroso com isso, e eu acho que isso é uma visão, inclusive, do cliente, né? Nenhum cliente quer ser atendido sem saber minimamente qual é o prazo de resposta, qual é o prazo de atendimento para a construção da solução do que ele precisa. E prazos desafiadores que gerem sempre uma pressão e uma tensão, porque gera foco. Sempre, né? Se você deixar prazos muito largos, você perde foco e perde a objetividade. Os prazos que a gente tem fixado são sempre desafiadores para manter a equipe em constante foco, né, na busca do resultado ótimo, né? Isso. Mas diga lá, Luciana. E o que é interessante também é que a gente tem trabalhado muito isso na liderança, né, da questão da busca dos prazos, e a gente tem conseguido alcançar os resultados. Os líderes já têm percebido que essa mudança de paradigma aqui interna nossa, na gestão, tem sido muito efetiva. Então, as lideranças já têm observado que sem prazos, né, sem cumprimento de prazos, a gente não atende nenhum resultado.
Então, nesses conceitos de gestão aplicada, a gente traz também aqui o conceito de 99,9 não é 100%, que inclusive foi uma motivação sua, né, a nos ler um livro que trata exatamente sobre isso, e foi para mim uma das melhores leituras que eu fiz sobre gestão recentemente, né? Me identifiquei muito com relação a esse material e trouxe aqui para a gente alguns aspectos que são muito importantes também para quem quer desempenhar um bom trabalho de gestão. Então, uma delas, que eu acho que é uma das principais, é a gente ter a versatilidade de transitar por várias funções. Isso aí eu também devo muita gratidão à Chest, porque eu consegui, aqui na empresa, passar por uma diversidade de áreas, né? Tive a oportunidade de atuar na área de comercialização de energia, até me especializei nessa área, inclusive. Em seguida, fui para campo, atuar na engenharia, na área de projetos de subestações. Tive a grata surpresa de ser convidada para trabalhar na diretoria econômico-financeira, como gerente de planejamento econômico-financeiro, e foi lá que recebi o convite já do diretor Adriano para atuar na coordenação do gabinete. Então, isso é muito importante, a gente tem que se permitir, né, atuar em outras funções e querer conhecer o novo, e querer mudar, e querer aprender para ter uma visão do todo, né, uma visão do negócio. Espírito empreendedor, né, é muitíssimo importante. A gente tem que ter, olhar para frente, olhar para o futuro, para poder fazer o negócio da empresa existir, ser continuado, isso é muito importante. Um outro aspecto que é muito relevante também é o foco no resultado, né, e não nos cargos. A gente já tem falado aqui, o nosso tema principal é esse, né, foco em resultado. E um aspecto, doutor Adriano, que você fala muito também, e a gente tem praticado aqui na DG, é a meritocracia, né? Então, a gente ter a consciência de que a gente tem aqui na empresa uma diversidade de líderes, mas são líderes cada um com sua característica, e que o mérito é um aspecto muito relevante no reconhecimento, e que ele deve ser praticado na íntegra, né? No que o seu conceito, no que a essência do conceito de meritocracia preza, né? Então, em termos de gestão aplicada, vou passar aqui para o só fazer uma próximo. observação sobre isso, Luciana, é que meritocracia, as pessoas confundem meritocracia apenas como se fossem ganhos financeiros, resultado ao final de um período. A meritocracia significa, sobretudo, você reconhecer os talentos e proporcionar àqueles talentos os grandes desafios para a obtenção dos grandes resultados. E aqueles que, com esforço, eficiência, alcançam os resultados, eles sobem no conceito empresarial e ganham mais oportunidades. Quer dizer, o aspecto financeiro faz parte desse crescimento do percurso, como também o aspecto na escala empresarial. E, com isso, novas oportunidades vão surgindo. Então, meritocracia é reconhecer os talentos como talentos e dar cada vez mais desafios e oportunidades. Quando alguém, não é, Luciana, passa a ser desafiado e não responde, óbvio que vai perdendo com isso espaço, mas cabe à liderança cada vez mais estimular para tirar o máximo. E aí, se perceber que aquela pessoa, aquele empregado, ele não consegue, mesmo com foco no resultado, ele não consegue se desenvolver, você fazer mudanças e realocações. Então, isso é fundamental para que o foco no resultado ele seja voltado substantivamente para a atuação. E eu queria só, Luciana, fazer uma sublinha numa frase que você disse. Veja, você falou em versatilidade de transitar por várias funções, é uma característica sua. Formação, você passou por comercialização, pela área de engenharia, viajou, foi para Milão na empresa fazer experimento de equipamentos, você passou pela área de financeira e agora de gestão. Você sempre falou muito, desde que eu cheguei aqui na empresa, um conceito que não está aí, saber a regra do jogo. Você só consegue ser 100% e não apenas 99,9% se você também souber a regra do jogo e jogar essa regra no sentido de tirar os resultados mais eficientes. E para finalizar agora, deixa eu só pegar uma frase que você disse que eu achei muito importante. Você disse assim: eu tenho gratidão a Chess por ter podido transitar. Ou seja, vai ter adiante, mas a visão de pertencimento. Sim. Aquele que quer vencer, que quer fazer,
ele tem A gente que vai falar um pouco mais sobre isso também. Então, siga em frente. Já estou antecipando. Então, é perfeito, doutor Adriano, suas colocações são sempre muito apropriadas. Deixa eu passar aqui para o próximo slide para a gente dar continuidade ao que aqui a gente já vai entrar num outro conceito de gestão aplicada, que é o de sentido de urgência, né? E aí também, no que diz respeito a sentido de urgência, passa um pouco essa questão que você comentou do sentido de pertencimento. Eu também tenho muito comentado aqui com as nossas lideranças, que está aqui listada nessa relação, que, por último, mas não menos importante, que é essa questão da visão do dono, né? Isso se mistura um pouco com o sentido de pertencimento também. Então, eu digo muito aqui ao pessoal que e isso também está escrito em todos esses livros de gestão que a gente vem lendo, né? Eu tenho feito aqui até comentar aqui o livro do nosso querido Irlan, Para que procrastinar? Sentido de urgência. Então, todo o material que fala de gestão fala sobre isso, sobre a visão do dono. Então, enquanto a gente não se sentir parte do negócio, e enquanto a gente não entender que o negócio é nosso, isso aí, como você bem estimula e como você bem nos ensina também, o mercado pede isso. Então, quando a gente lê essa literatura toda de autores que têm a vivência de mercado, eles falam muito sobre isso. A gente tem que se sentir dono do negócio, dono do pedacinho do negócio que nos pertence. E isso também passa, doutor Adriano, por saber jogar a regra do jogo, especialmente aqui na Chest, no nosso negócio. A gente atua num ambiente regulado, né? Então, a gente precisa entender como é que funciona a regulação do negócio para a gente poder obter melhores resultados. Não adianta a gente jogar um jogo que a gente desconhece a regra, que a gente não vai chegar na frente e nem vai ser vencedor nunca. Então, visão de dono... A gente vai ter muito esforço, mas baixo resultado. Exatamente. Então, otimismo, lealdade, senso de urgência e visão do dono são valores básicos dos conceitos de gestão aplicada. Isso é muito importante, o sentido também de lealdade, doutor Adriano, e a gente tem praticado muito isso aqui também na diretoria de gestão corporativa, o sentido da gente trazer as informações. Você também sempre ensinou que a gente não consegue liderar sem informação, né? Informação é um elemento que é decisivo no poder de decisão do gestor. Então, eu destaquei esses 4 valores básicos como os principais e reforço que a gente tem trabalhado muito aqui na diretoria de gestão corporativa nessas 4 frentes. E, especialmente, eu acho que o otimismo é até uma consequência, né? Quando a gente consegue trabalhar com lealdade, com senso de urgência e com a visão do dono, com esse sentimento de pertencimento, o otimismo ele é um pouco consequência. Então, tenho muito cobrado, inclusive, isso aqui também do pessoal, a questão da visão do dono, de se sentir parte, e isso sempre volta para a gente, como você bem colocou, como outros critérios de reconhecimento, enfim, como a própria meritocracia, como participação nos lucros, enfim. Então, tudo que a gente coloca, né, como senso de urgência, como essa questão de ser dono do seu papel, da parte que lhe compete no negócio, são valores que são muito que significam muito na gestão. Ô, Luciano, e veja como casam rapidamente, quando você fala em senso de urgência, é porque existe também prazos negociados e estabelecidos. Se eu não tenho prazo, eu não tenho urgência, eu não tenho... Né? E senso de urgência não é senso de atabalhoamento. Não. O senso de urgência é dentro do que planificado, planejado, se buscou, naquele prazo, o melhor resultado. E dentro do que tem relevância, o que é importante realmente, né, doutor Adriano? A gente saber o que é. O senso de urgência não é só tratar coisas urgentes, mas sim ter senso exatamente de prazo, de perspectiva de atendimento. Ele é muito mais nesse sentido, né, de você prazificar do que propriamente de você só atender demandas urgentes. Ao contrário, né? Tem que ter planejamento. Como é que a gente se comporta com urgência, né? Aí é o mecanismo do hands-on, né? Que é você também atuar botando a mão na massa, mas muito no aspecto da liderança, né? Ou seja, a gente tem que eliminar o que não é urgente, exatamente o que a gente vinha falando agora há pouco. A gente tem que aprender a delegar para quem está habilitado, né, a executar a atividade, avançar rápido nas questões. Isso eu tenho também cobrado muito aqui das nossas lideranças. A gente tem dado uma cara e uma característica que é a diretoria de gestão corporativa de mais agilidade, de mais celeridade, e as pessoas têm correspondido muito a isso, vale destacar,
Uma coisa, doutor Adriano, que eu citei aqui, mas que eu acho que essa fala é muito mais sua do que minha propriamente, mas falar com paixão, né? Você tem sempre postado muito nas suas redes sociais e nos ensinado aqui internamente sobre ser apaixonado pelo que a gente faz. A gente sempre soube que você tinha aqui um viés pela diretoria de gestão corporativa, né? E como eu comentei, acabamos em 2019 assumindo aqui na sua liderança a gestão da CHESF, e também, mais do que falar com paixão, deixar que todos vejam suas ações, que é o Action Learning. Então, isso aí você também nos ensina diariamente, e a gente também tem praticado isso aqui, a gente tem mostrado muito o nosso trabalho, o reconhecimento também tem sido, tem chegado para a gente, e é muito gratificante, como eu disse, né, a gente poder aplicar e sentir o resultado do que a gente estuda na teoria da gestão, né? Como eu mostrei aqui, toda a literatura que a gente vem estudando e aprendendo. Eu, recentemente, tenho sentido uma necessidade muito grande de ler sobre o tema, de me especializar, de buscar. Às vezes, a gente pratica uma ação ou uma medida e a gente encontra na literatura que a gente faz, e isso também é muito gratificante. Então, eu queria que você comentasse rapidamente sobre esses dois aspectos. Eu acho que o avance rápido é mais característica minha, e o fale com paixão e deixe que todos vejam suas ações é mais uma característica sua. É, os, essa questão do falar. É porque, veja, a gente precisa. A gente não pode fazer porque a gente ama o que. A gente faz o que ama. Mas a gente precisa amar o que faz. Isso. E isso não é conceitual. Se a gente só faz o que ama, a gente vai sempre só se apegar àquilo que nós gostamos. E vamos, com isso, desestimar e não atuar com a mesma pegada e com os mesmos resultados também naquilo que nós não amamos muito, mas que é essencial no nosso trabalho. Então, a gente precisa, além de fazer o que a gente ama, a gente amar o que a gente faz, o que nós assumirmos com compromisso. E nós só fazemos isso com paixão, despertar sonhos. Sem a gente despertar sonhos, sem a gente atuar com paixão, a gente não consegue engajamento. A gente não consegue que a equipe viva o sonho. Falar com paixão, viver com paixão o que faz, é despertar nos liderados sonhos. E você só desperta sonho e só atua com paixão se você também tiver um outro elemento: desafios fortes, desafios grandes. A gente atua com paixão quando aquilo que parece, inclusive, impossível, a gente torna possível pelo nosso empenho, pela nossa determinação, por nos mantermos sempre em foco na busca daquilo que é valioso. Então, e para isso, tem que ter o avanço rápido, que é o que você provoca tanto, esse senso de urgência constante nas pessoas, nas entregas, e no detalhe, né? Então, esses aspectos são fundamentais para uma gestão de resultados. Então tá, vamos lá, vamos continuar aqui que a gente está com o nosso tempo aqui contado. E aí, doutor Adriano, a gente tem aqui no nosso quarto slide que fala sobre gestão aplicada, os 3 nuncas, que esse aqui eu posso dizer que foi de sua autoria, né? Que é muito importante também, a autorresponsabilidade consciente. Então, nunca terceirizar responsabilidades, isso é uma coisa que a gente também tem trabalhado muito aqui com as lideranças. A gente tem que assumir, né, as nossas competências, os nossos papéis e também os nossos erros, eventualmente. Então, a gente não deve nunca apontar para os outros os erros que estão no nosso espaço de competência. Isso tem sido para nós aqui um aprendizado diário também. E o mais importante de todos é nunca buscar o caminho mais fácil. A gente não pode normalizar o erro simplesmente porque corrigir dá trabalho, né? Então, trazer aqui uma solução que eventualmente até pode trazer no futuro outros aspectos que seriam pejorativos ou prejudiciais à empresa, porque as medidas corretivas são mais penosas ou trabalhosas, isso caracteriza exatamente a busca do caminho mais fácil, e a gente tem aqui buscado eliminar esse conceito do dia a dia das nossas lideranças. Como você é o autor aí dos 3 nuncas, queria também que você fizesse algum comentário a respeito disso. Luciana, eu acho que o fundamental dos 3 nuncas aí, o conceito fundamental é esse. Eu poderia resumir tudo o seguinte: se assuma nos seus pontos fortes, nos seus pontos fracos, para que você
possa manter os seus pontos fortes e trabalhar os seus pontos fracos para que eles se transformem também em fortes. Quando eu começo a apontar para outro aquilo que, inclusive, é de minha responsabilidade, eu começo a negligenciar o meu próprio crescimento, o meu próprio desenvolvimento. E pior, ao apontar para o outro, eu começo a pecar naquilo que você falou anteriormente, na lealdade. Se eu não estimulo a lealdade, eu não crio alianças fortes com os meus colegas, com a minha área de trabalho. E essas alianças fortes e solidárias são fundamentais nos grandes desafios. Quem atua em equipe precisa de alianças fortes, alianças benignas, alianças voltadas para o resultado. E você quebra muito essas alianças quando você não exercita a lealdade. Então, terceirizar a responsabilidade é não ser leal. Apontar para os outros erros que estão na sua própria competência, é não olhar o seu espaço de crescimento. E buscar o caminho mais fácil. E olha, Luciana, você bem sabe, e a sua vida profissional mostra isso, porque você venceu buscando os caminhos mais difíceis do talento, dos resultados. Quem busca o caminho fácil vai pegar atalho, e normalmente o atalho vai dar em lugar errado. Buscar o caminho da excelência, né, doutor Adriano? Sempre. Sempre. Então, a gente tem aqui mais uma telinha para mostrar para vocês, que fala do modelo de gestão. E aí, o que é muito importante aqui, novamente, a gente falando sobre isso, né, é o conceito de DNA empresarial. Então, a pergunta número 1, eu estou agindo como o dono do negócio agiria? Isso é básico, né? A gente precisa estimular essa pergunta e esse questionamento diariamente com as nossas lideranças. Então, realmente, o agir como dono é uma característica que a gente precisa ter sempre muito presente, sempre muito viva aqui. Pergunta número 2, importantíssima também. A gente tem, inclusive, vivenciado isso aqui na Diretoria de Gestão Corporativa. Eu encontro oportunidades nas crises, eu consigo fazer da crise um momento de crescimento, uma oportunidade. A gente tem estimulado muito isso. Recentemente, a gente passou aqui por uma questão junto com a equipe de TI, e a gente mostrou que sim, que a gente consegue transformar crises em oportunidades, sempre em prazos curtos, sempre com entregas muito efetivas. Pergunta número 3, resultado é obrigação? Sim, resultado é obrigação. A gente aqui não está trabalhando em busca novamente, de esforço. Não, a gente está em busca de resultado. Então, resultado é obrigação, sim. É o que o mercado pede, é o que o mercado exige e é nossa obrigação. E uma coisa que eu achei interessante, que eu também encontrei na literatura, e como achei muito parecido com o meu estilo de trabalho também, é essa afirmativa de que sim, é para ontem mesmo. Então, a gente precisa planejar, né, sempre, e cumprir os prazos para ontem. 100% de entrega é obrigação, acima de 100% é que passa a ser superação. Então, atingir 100%, né, é o nosso papel, e sempre trabalhar com as entregas para ontem. Isso está presente em todas as literaturas que falam sobre gestão. E a quarta e última máxima aqui do DNA empresarial, da cultura do DNA empresarial, saber viver o presente, mudar o futuro e nunca sentar sobre o passado. Ou seja, as más experiências ou os maus resultados ou as práticas que a gente entende que não devem ser revisitadas ou replicadas, a gente não deve sentar sobre elas. A gente tem que viver o presente, que é fruto desse nosso passado, mas mudar o futuro. E isso também, doutor Adriano, é algo que você tem nos ensinado e praticado muito aqui na diretoria de gestão e na CHESP como um todo, né? A gente tem visto aqui uma mudança de cultura muito grande, sempre nesse sentido. Ô, Luciano, rapidamente, quando você fala em viver o presente, mudar o futuro e não sentar, também nesse livro que até que você me indicou, O Sentido da Urgência, do John P. Cotter, ele vai falar o quê? Esse aí. Sobre o que é também sentar sobre o passado. É sentar sobre o sucesso e gerar complacência. E aí, com isso, você perde a motivação, a paixão e os sonhos. Então, a gente, mesmo com sucesso também, não podemos viver de sucesso. O sucesso não é uma constante, mas é sempre uma busca em tempo futuro. E a gente deve sempre perseguir. E uma coisa importante, doutor Adriano, que a gente também aprende quando a gente estuda muito sobre gestão, é que o impossível nunca chega, né?
é exatamente o que você está dizendo, a gente tem que sempre buscar a excelência, quando a excelência chega, a gente tem que ir mais além, dar um passo mais à frente, isso é uma exigência natural da vida, do mercado, né? Da lei da competitividade que está aí fora batendo na nossa porta. Como a gente está com o tempo já um pouco quase esgotado, eu vou pedir para que você fale aqui sobre um estilo, né, de trabalho que você tem postado muito nas suas redes sociais, que você tem nos ensinado, né, a sermos revulsivos. Então, eu queria que você fizesse essa fala final sobre como sermos revulsivos, e aí a gente aí vai finalizando para poder iniciarmos a nossa palestra de fechamento aqui do Luciana, evento. ser revulsivo, quando isso no esporte, na Espanha, por exemplo, se usa muito quando um time está perdendo ou está jogando a baixa energia, o técnico vai substituir um jogador e o jogador que entra, eventualmente, ele dá uma energia nova ao time e ele mais do que revolucionar, ele faz o time sonhar, faz o time ver que aquilo que parecia perdido pode ser vencido. Ele transforma o jogo. É mais ou menos como um 6-1 do PSG no Barcelona, ou do Barcelona no PSG. O Neymar lá no final, ele reagiu em 6 minutos, 3 gols e o time se classifica. É uma atitude revulsiva. E isso a gente precisa confiar na equipe, gerar paixão, gerar sonhos, estimular, levar, portanto, quando há apatia, como está ali no quadro, gere paixão, vira o jogo. Para isso precisa foco, precisa sonhos comuns, precisa busca constante de resultado. E precisa, Luciano, de lideranças como você, talentosa, que faz a equipe correr com você e juntos construírem a diferença. Você, por exemplo, é revulsiva com a equipe. Você faz a diferença. E por isso é o talento que é. E eu queria, para a gente encerrar, sabe, Luciana, falando dessa característica sua, pessoal, de ser revulsiva e, sim, saber liderar e transformar, eu queria falar aqui do Clebson, do Gustavo, do Sóstenes, do Neudson, da Renata, do Paulo Simões, com sangue nos olhos, né? Aí, eu queria falar do Rodrigo Lira, da Viviane, de Naíla, Pedro Selva. Eu queria falar de todo esse time da gestão, dos líderes e representando todo o time, para dizer, vocês transformaram tudo isso que vimos hoje como fruto da paixão, da coesão, da unidade. E tendo aqui nesta coordenadora alguém revulsiva que dá liga nisso tudo e faz a diferença. É isso aí, doutor Adriano. Por aqui a gente vai finalizando. Queria agradecer a oportunidade, né? Dizer a todos que foi novamente uma alegria poder finalizar aqui o evento, dividindo esse painel com você, falando novamente sobre algo que é do nosso dia a dia, algo que, como você bem colocou, a gente não só ama, mas aprendeu muito a amar o que a gente faz aqui através da sua liderança inspiradora, doutor Adriano. E convidar a todos agora para ir assistir a palestra final do Maurício Benvenuti, vai ser um sucesso. Agradecer novamente e deixar aí que você faça a finalização do evento. Obrigada. Então, só agradecer a todos, dar os parabéns a Biro, que coordenou essa estruturação, a área de comunicação da empresa, a todos que participaram. Parabéns a Ana Gabriela, a Fatinha, enfim, a Renata. Mas eu Isso, quero... doutor Adriano, destacar aqui o trabalho de Fátima Pires, Ana Gabriela e Renata Isso, Gomes na organização de mais esse evento de sucesso. E aí, terminando, dando um abraço a todos, vamos para a sala Paulo Afonso assistir o encerramento de uma palestra. E, de novo, Luciana, eu sempre digo, o mérito é reconhecimento também do talento. E por isso eu fiz questão de ouvir falar com você sobre gestão como resultado, porque você incorpora isso, a busca constante por grandes resultados. Parabéns, um abraço a todos. Obrigada. Parabéns e nosso muito obrigado aos nossos palestrantes.